Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, pastor. Prazer dividir com você esse espaço de momento de fé. Que a nossa palavra seja útil, consoladora e uma palavra também de ânimo ao nosso povo que tem sofrido, né? Vamos Padre, juntos. a palavra num momento como esse é muito importante, porque a palavra nos traz esperança. Eu gostaria que o senhor deixasse agora uma palavra de esperança para todas as pessoas que estão enlutadas. Nós estamos vivendo momentos de incerteza. Eu gostaria que o senhor deixasse uma bênção muito importante através da palavra para todo o nosso público nesse momento. Fique à vontade, padre. Obrigado, pastor. De fato, a gente precisa se unir mesmo, né? Unir nossas forças em prol do bem comum, que agora parece estar cada vez mais restrito ao fim desta pandemia que tem, de fato, destruído muita gente, dissolvido muitos pensamentos, o que em si não é de tudo ruim. Toda crise, como a gente conversava aqui há pouco nos bastidores, tem também o sentido de purificar, como significa o próprio termo, né? Crisolar significa purificar. Se Deus nos permitir passar por isso e vencer essa situação, que a gente purifique os nossos pensamentos com relação às pessoas, ao lugar das pessoas na vida da gente, ao lugar da nossa própria vida diante de Deus, porque tem tanta gente que às vezes relativiza a sua própria vida. Eu faço de mim o que eu quiser, para mim não importa, o corpo é meu, a vida é minha, e a gente se esquece de que a nossa vida é um dom maior, dom de Deus, e a gente chega agora, já neste contexto de Semana Santa, às vésperas da paixão e morte de Jesus, e a gente vê que, na verdade, Deus coloca a gente na vida dele como lugar absoluto. Ele que é o absoluto das nossas vidas, tira de si, digamos que, o centro da referência e coloca esse centro de referência na nossa vida e, assim, coloca a nossa vida diante da sua como lugar absoluto. Então, agora a palavra é mais do que fundamental. Logo nós que somos cristãos, seguidores de Cristo, a palavra em si, então a gente não pode deixar mesmo de alimentar as pessoas com a palavra, que na verdade é o próprio Cristo. E aí eu queria só, em poucas palavras, citar dois trechos das Sagradas Escrituras, que têm me ajudado muito a rezar nesse momento e a conduzir a paróquia e as coisas aqui ligadas também à nossa vida paroquial. A primeira palavra é do Evangelho segundo João. Ela será proclamada na Quinta-feira Santa, na liturgia da missa da Ceia do Senhor, à noite, este ano, às 18 horas, por causa do toque de recolher aqui em Itabirito. João, capítulo 13, versículo 1. Era antes da festa da Páscoa e Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Só esse versículo, que não é sequer o centro do trecho do Evangelho que nós vamos proclamar na liturgia. Mas é interessante a gente ligar este trecho ao que ia acontecer com Jesus. A condenação, a dolorosa humilhação, a cruz também dolorosa, mas tudo isso coroado com a ressurreição. E aí é curioso a gente observar quando que, de fato, Jesus iria ser crucificado. Antes da festa da Páscoa, Pêssar, um momento importantíssimo, central da fé do povo de Israel. Momento em que Deus ganhava evidência na vida das pessoas que o louvavam, com a voz também, com a presença. E aí Jesus, na véspera da festa da Páscoa, sabia que estava na hora de passar deste mundo para o Pai. Passagem, neste sentido, no grego literal do Evangelho, se traduz aqui por metábasis. Metábasis significa não uma passagem como, por exemplo, o padre Rodrigo passa do quarto para a sala, o pastor Anderson passa da sua casa para a igreja. Nesse sentido, metábasis significa uma passagem mais ligada a um contexto histórico, a uma mudança de época, uma virada histórica. Jesus estava nesse mundo
e agora já não estaria mais, passaria para junto de Deus. E como que a vida ficaria sem Jesus? Aí sim que muda todo o rumo da história. Aí que chegou a hora da gente dar testemunho de que, de fato, Ele é o Senhor da nossa vida. Isso a partir de quê? De tudo que Ele sofreu por nós. Sofreu por amor, é a segunda palavra. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E amor, aqui neste trecho do Evangelho, está escrito no original grego como ágape, amor gratuito. Jesus morreu por nós sem a gente oferecer a Ele nada em troca. Por isso que Ele nos amou até o fim, nada em troca. A gente consegue oferecê-lo. É claro que depois de ressuscitado, Ele pediu para que a gente saísse anunciando o Evangelho para testemunhá-lo. Mas ali no momento da cruz, Ele mesmo sabia que a humanidade não poderia fazer mais nada, porque era vontade do Pai. Então, como que a gente enxerga a presença de Deus assim neste contexto de Covid, de pandemia e de tudo mais? Eu não me canso de dizer, nós estamos vivendo não só uma época de mudanças, mas também uma mudança de época. Nós estamos numa virada histórica. Por exemplo, até então você lá na sua igreja celebrava seus cultos com a igreja certamente cheia, lotada. Assim como a gente aqui na igreja de São Sebastião celebrávamos lotados. Sim. Hoje em dia, aqui pelo menos na paróquia, a gente está sem ninguém, por decreto do bispo. Praticamente ninguém. Só a equipe de celebração. Então, é uma época de mudanças. O povo que vinha para cá, agora fica da sua casa nos assistindo, participando da missa. Né? Então, uma época de mudança. Mas, na verdade, agora a gente vem para uma mudança de época. É uma virada histórica. Além de ser uma época de mudança, é uma mudança de época, é uma virada histórica. A partir de agora, o povo passa a compreender a vida de outro jeito, passa a se enxergar diante da vida de outro jeito, passa a tratar as relações de outro jeito, e venhamos e convenhamos, se a gente não aprender dessa vez, eu acho que dificilmente a gente aprende. Mas o amor que Deus tem por nós, tanto é que nos chamou para ser ministros dele, ministros do Evangelho, nos chamou para santificá-lo no coração das pessoas, é esse amor que nos sustenta. O povo, às vezes, nesse momento, não nos pode dar nada em troca, né? Dar nada em troca, sim, o povo não pode estar presente. Eu não posso sentir o calor do povo. Eu vou conversando com um e com o outro, mas a gente não sente aquele calor, assim, mais profundo, né? O povo fica privado, assim como a gente, de mostrar a que a gente veio, a que a gente está aqui. Mas o amor deve prevalecer, porque, de fato, o amor jamais acabará. Então, nossa vida vai se fazendo como uma passagem, como uma virada histórica, mas mesmo nesse processo de virada histórica, se faltar amor na vida da gente, como nos diz o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, se faltar o amor, perde todo o sentido, inclusive, da nossa presença aqui. É verdade. Então vem a nossa palavra, primeiro, nesse sentido de ânimo. E a segunda palavra, depois do segundo texto, uma palavra mais de conforto. Palavra de ânimo. Eu tenho escutado muita gente dizendo, padre, desanima não. O senhor está novo, chegou aqui agora, ficou privado das nossas atividades presenciais, mas tenha certeza de que a gente está rezando junto com o senhor, nós estamos de fato unidos na oração, não desanime. E eu acolho isso como um compromisso que o povo tem para com seu padre. O povo também reza pelo seu pastor, como o povo rezou por Pedro quando ele estava na prisão. E Pedro foi libertado, inclusive, graças também à intercessão do povo. Então, a gente vai vivendo dia após dia, tenho certeza de que você também, junto com o seu povo, tem certeza de que a gente vai vivendo dia após dia, certos de que o povo intercede por nós com as suas orações. E aí a gente vai vendo, por exemplo, a gente vai fazendo uma visita aqui, outra visita ali, e a gente vai entendendo que neste momento, tanto a fé quanto o autoconhecimento são muito importantes. São duas palavras fundamentais. E é com essas duas palavras, à luz desta nossa virada histórica que não pode ser vivida sem amor, que eu quero passar a palavra adiante. Primeiro, autoconhecimento nunca é demais. Tenho certeza absoluta de que já estão acontecendo muitas consultas com psicólogos
por causa de estresses pós-traumáticos diante da realidade da Covid-19. Isso não é de tudo ruim. Graças a Deus que existem pessoas que se capacitaram para nos ouvir e, a partir de um estudo da nossa personalidade, podem nos ajudar a gente se autoconhecer melhor. Então, gente, a primeira palavra é essa: não deixem de se autoconhecer. Se vocês perceberem alguma característica de desânimo, de desespero, e se vocês perceberem que não vão dar conta de lidar com este desânimo ou com essa vontade ansiosa de desesperar-se, por favor, procurem saber qual a raiz disso, o porquê disso ou os porquês disso. É fundamental para que a gente, de fato, continue não só vivos, mas para que a gente entenda que a vida está acima de tudo, inclusive da Covid. Inclusive, se a Covid foi fabricada ou não, isso agora não vem ao caso, mas é porque a vida existe acima dela. E se as pessoas já se recuperaram da Covid, muitas delas, então, muitas dessas pessoas se recuperaram, inclusive porque estão vivas. E se tem algumas que pediam a Deus para não morrer, mesmo tendo morrido, pediam a Deus para não morrer porque enxergavam a vida como um dom maior. Então, se vocês perceberem, meu povo, que de fato o desânimo vai abatendo, o cansaço e tudo mais ligado a isso por causa da Covid, por favor, procurem encontrar a origem, a raiz disso. Se não por vocês mesmos, procurem profissionais da saúde mental, psicólogos, psicanalistas, em alguns casos até psiquiatras. Enfim, a vida é assim. Procurem, não deixem de se autoconhecer, porque autoconhecimento é sinônimo de vida. E depois, com relação ao amor, a gente entra a fé. A gente também precisa se autoconhecer como pessoas de fé. Como que tem ficado minha intimidade com Deus diante dessa situação? Eu tenho rezado, feito a minha parte, feito o meu papel? Eu tenho, de fato, confiado minha vida em Deus, buscando que a minha intimidade com Ele responda à sabedoria que Ele me dá para eu cuidar da vida? Porque isso também é sabedoria de um salmista. Salmo 50. O meu pecado está sempre à minha frente, mas na intimidade vós me ensinais sabedoria para eu ir vencendo pecado por pecado. Graças a quê? Ao amor. Mas vós amais os corações que são sinceros. E por isso, na intimidade, me ensinais sabedoria. Então, eu estou aqui apto a acolher a sabedoria que vós me ensinais, aspergir-me, portanto, e eu serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Então, pela lógica da fé, que também a nossa intimidade com Deus não se esfrie, não morra, não adormeça, e que a gente procure conhecer mesmo, ainda mais agora neste período de Semana Santa, Jesus Cristo, como a razão da nossa vida. E a gente vai ver que tudo o que Ele fez por nós, tudo o que Ele passou por nós, foi de fato para nos mostrar que Ele tem por nós um amor maior do que qualquer das nossas formas de amar. Sendo assim, que a gente procure também se autoconhecer, repito, pela fé, que é um dom, e que, se vivida à luz do amor de Cristo por nós, vai nos ancorar no sentido de nos dar força para que, mesmo porque somos humanos, né? Então, assim, até mesmo a nós, padres, pastores, o desânimo pode abater, sim, a gente é humano, mas se a gente se autoconhecer, inclusive na fé, e buscar fortalecer ainda mais nossa intimidade com Jesus Cristo agora, certamente essa nossa intimidade, a partir do que a gente vai rezar sobre o que Ele é capaz de fazer por nós, não vai deixar a gente se abater. E não tenha dúvida, pastor, nós somos irmãos em Cristo, então eu posso lhe dizer, e eu acho que você concorda comigo, se a gente desanimar agora, muita gente desanima atrás de nós, né? É verdade. Muita gente. E a segunda palavra, então, a primeira é uma palavra de ânimo, de coragem a todos vocês. Que o caminho para que vocês não desanimem seja por duas vias que se encontram uma com a outra. Seja o caminho do autoconhecimento e o caminho do fortalecimento da intimidade com Deus.
E a segunda palavra é uma palavra de conforto e consolo àqueles que perderam seus entes queridos. Hoje, 3 pessoas já mexeram comigo, pedindo a missa, na intenção dos seus. Até você, né, pastor, me disse que tem uma amiga sua também, irmã pastora, que faleceu. E, enfim, a Covid-19 tem, de fato, ceifado muitas vidas. Mas, pela lógica da nossa fé, Jesus Cristo morreu para que a nossa vida vivesse. Aliás, antes mesmo da sua morte, ele veio ao mundo para que todos tivessem vida e vivessem cada vez mais, com intimidade com o Pai do céu. Mas só que a gente é humano demais, né? Então, às vezes, os questionamentos vêm. E eu não, assim, não abomino quem questiona, quem provoca Deus diante dessas situações difíceis. Por exemplo, Jó. Jó provocou Deus, provocar, no sentido literal da palavra, colocar para fora. Jó queria só reforçar sua intimidade com Deus e queria ouvir de Deus, queria que Deus colocasse para fora aquilo que ele, Jó, talvez não quisesse escutar como verdade, mas aquilo que ele precisava de escutar. Tanto é que sempre que Jó reclamava, murmurava, ele nunca tirava Deus do seu lugar. Ele sempre chamava Deus de Senhor. Então, pode ser que tenha muita gente que agora fique se perguntando, cadê Deus? Aquele que partiu da minha família com Covid era uma pessoa tão boa, tão de fé, fazia o bem, e veio a Covid e acabou com tudo. Cadê Deus nessas horas? Eu até não abomino a pessoa fazer esse tipo de pergunta, não. Até porque o salmista também perguntou isso. Salmo 76 ou 77, se não me engano, o salmista vira para Deus em oração e fala: eu quero, Senhor, clamar no Senhor em alta voz, então que o Senhor me escute. Eu faço isso no dia da aflição. E aí vem o salmista: será que o Senhor se esqueceu de ter piedade de mim? Será que a ira fechou o coração do Senhor? Mas depois vem o salmista e fala, pensando bem, recordando os grandes feitos do passado, eu medito que, de fato, os prodígios do Senhor sempre foram presentes na minha vida. Por isso eu fico aqui lembrando das tantas maravilhas e das tantas obras que o Senhor fez em mim. Então eu penso assim, os questionamentos podem até vir, mas que a gente também não se pergunte onde está Deus a partir da nossa conveniência apenas. Que a gente pergunte onde está Deus, mas espere a resposta de Deus. Porque tem gente que fala assim, não, às vezes Deus me abandonou porque o meu irmão morreu. Bom, mas e a igreja que está toda junta com ele, rezando? E as palavras de conforto que ele recebe? E as pessoas que estão ligadas a ele, assim, as pessoas que choram junto com ele, ou com ela, né? E as pessoas que se preocupam, que procuram saber notícias, que perguntam como que a pessoa está depois da morte do seu ente querido, são formas de Deus mostrar para a gente que Ele está junto conosco. E aí basta a gente recordar os grandes feitos do passado. Por exemplo, quando, não por Covid, mas por qualquer outra coisa, quando a gente chegou como obra de Deus para chegar perto das pessoas e procurar saber como elas estavam, para consolá-las no pranto, para chamá-las para o nosso lado nos momentos de aflição e tribulação, elas agradeceram a Deus. Mas não foi a gente que foi lá? Pois é, mas nós fomos como instrumentos de Deus. Elas não nos agradeceram, agradeceram a Deus o fato da gente estar juntos. Então, que vocês que já perderam seus entes queridos, sintam através da presença da igreja, a ação de Cristo junto a vocês. Sintam através da palavra, da presença, de uma oração, de uma pergunta preocupada, de uma preocupação mais direta no sentido de em que posso te ajudar. Sinta aí a presença de Deus. E se mesmo assim você não conseguir sentir, que você se lembre das tantas vezes em que você consolou outras pessoas no pranto. E as pessoas não se afastaram de Deus e não se sentiram dele afastadas por causa da sua ação. Então, por favor, peço a todos vocês, sobretudo vocês da paróquia de São Sebastião que estão me assistindo, que são o povo que Deus me confiou mais diretamente. Peço isso de coração a vocês.
Se alguém que perdeu seus entes queridos pela Covid pedir a vocês para rezar, reze. Não deixe de rezar, não. Pelo menos uma Ave Maria, um Pai Nosso, não tem problema. Não importa o tamanho da oração, importa a profundidade com a qual ela sai do coração, pela boca ou pelo pensamento, e com certeza importa a retidão para a gente rezar, porque assim Deus escuta. Não deixem de rezar. Estejam junto com as pessoas. Se a gente puder fazer mais alguma coisa além de rezar, sim, façamos. É oração traduzida em gestos. Mas se a gente não puder, ou com medo, ou com insegurança por causa da pandemia, não deixemos de rezar. E se a gente não tiver força para rezar, por causa das inquietações do tempo, que a gente se lembre de tudo aquilo que Deus fez para as pessoas através de nós no passado e que isso sirva para nos revigorar na fé, para que a gente possa estar junto a essas pessoas que sofrem literalmente a perda dos seus, mas para que, na verdade, através de nós, Deus esteja junto de cada uma para consolá-las na dor, no pranto e na tribulação. Meus sentimentos de coração aberto a todos vocês que já perderam seus entes queridos pela Covid-19. E já antecipo também, não sei qual vai ser o dia de amanhã. A gente não pode prever. Pode ser que amanhã sejamos nós a morrer. A gente não sabe. A gente pede a Deus que não e faz por onde. Se cuida, usa máscara, lava a mão direto, fica mais em casa, né? Mas pode ser que amanhã sejamos nós. Mas eu já antecipo aqui com carinho de pai, com coração de padre. E podem ter certeza, às vezes despedaçado de sofrer por tanta coisa que a gente fica sabendo. Meus sentimentos também a você que talvez ainda vai perder alguma vida para a Covid-19. E eu não digo isso como praga, antecipando, não. Eu digo isso, já repito, com o coração até machucado, sofrendo. Mas eu lhes digo isso também com o coração de quem acredita na vida em qualquer circunstância. Então, que vocês se sintam consolados, confortados e animados por nós. É isso que no momento a gente pode fazer. Padre, é muito forte essa palavra que o senhor acabou de ministrar aos nossos corações. O salmista, ele escreve no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nós somos escolhidos numa missão, como apóstolos de Cristo, ministros do Evangelho, para levar em um momento como esse, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Que essas palavras que o senhor acabou de ministrar, elas sejam uma luz no coração das pessoas que estão enlutadas. O senhor disse, aí agora, no início do seu sermão, sobre o Evangelho de João, no capítulo 13. No versículo de número 9 do capítulo 14, dando prosseguimento, Jesus, o filho da irmã Maria, ele disse assim, estou há tanto tempo convosco e não me conhecestes. Nós sabemos do sacrifício de Jesus. Nós vimos a morte cruel do Senhor Jesus. O Senhor falou um pouco de graça, né? Favor imerecido. Então, o capítulo 14 de João diz, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, estou subindo para preparar um lugar para vós. Eu prometo voltar outra vez. Então estamos debaixo da graça, do perdão de Cristo. Estamos debaixo de uma outra promessa. A nossa vida não acaba por aqui. Existe uma vida eterna com Cristo. Então, nós não queremos ser ignorantes acerca dos que dormem, mas temos esperança de dias melhores. Temos esperança pela fé que tudo vai acabar bem. Deus está conosco. Muito obrigado, Padre Rodrigo, por esse momento de fé. Aqui agora não tem religiosidade, aqui não tem religião. O que tem aqui é o amor ágape, é o amor de Deus. O que tem aqui agora são dois homens ligados pelo amor, ligados pela sensibilidade de dias melhores. Padre, muito obrigado pela sua participação aqui no Sua Notícia, viu? Pastor, eu que agradeço o convite
E a gente podia, então, conforme você mesmo nos propôs, a gente rezar a oração universal do Pai Nosso, né? Pela Isso. nossa cidade de Itabirito, para que, de fato, a gente se sinta mesmo, ainda que na dor, na fraqueza, abraçado pela graça do Pai do céu. Podemos? Eu convido todos que estão nos assistindo agora a colocar sua mão no coração, se você puder, você que está aí talvez no hospital, mas aí você tem acesso a essas redes sociais, você que está me assistindo nesse momento em casa, no trabalho, nós vamos orar, porque o Pai Nosso, ele vive. Padre, pode começar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado, Padre Rodrigo. Muito obrigado a todos. O nosso pessoal que está aí nos estúdios agora, o Alexandre Nazaro, está com a gente aí o André, a Aparecida, que trabalha diretamente com o Padre Rodrigo, aí na paróquia. Um abraço para ela. Vamos encerrar com a canção do Padre Zezinho, falando da família. Abençoa, Senhor, a família. Queria pedir ao Alexandre agora para soltar essa canção e nós vamos terminar com muita esperança de dias melhores. Um abraço. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor.